Antes que saísse da cidade o exército em perseguição de Israel, enviando nesse ínterim exploradores em seu encalço que vigiassem os seus propósitos. Os sábios inclinaram respeitosamente a cabeça e se retiraram. Foram-se os sacerdotes ao templo para impetrar o auxílio dos deuses, oferecendo cruentos sacrifícios, e os capitães continuaram em conselho com o rei, combinando os meios mais eficazes de vencer e aniquilar os hebreus. Publicaram-se editos reais convocando todos os varões que pudessem manejar uma arma. Apontaram-se todas as coisas para o ataque e foram enviados frequentes emissários explorar cautelosamente o acampamento israelita. Por seu lado, tampouco dormia Moisés. Seus espiões, que agiam entre os capitães e os sacerdotes no conselho do rei, informaram dos planos belicosos que se tramavam contra ele e seu povo. E enquanto o faraó se rodeava dos homens experientes nas artes da guerra, preparando a destruição dos netos de José, dia e noite rodeava-se Moisés dos chefes e dos anciãos, meditando e preparando atrevido e decisivo golpe de mãos sobre os egípcios, que os deixasse sem forças para intentar novas perseguições. 10. As hostes do faraó. Surpresa noturna. As margens do Mar Vermelho. A buzina de Moisés. Morte do rei. Destruição do seu exército. Amanheceu dia quarto e, pela mesma porta por onde dias antes saíra o povo hebreu, saiu em seu encalço o exército dos egípcios. Além dos homens de armas do exército permanente, compreendia elementos das regiões vizinhas, em virtude dos editos reais. Mais de 200.000 soldados, sem contar a cavalaria e o grande número de carros de armas destinados a semear o espanto e a matança. À frente ia o rei com os mais esclarecidos capitães, tomando nota dos hebreus e combinando propósitos e planos para a derrota e extermínio destes. Até a tarde do terceiro dia, o sétimo da saída de Israel, o exército do faraó não avistou os hebreus. Estavam estas acampadas à margem setentrional do Mar Vermelho, partes dentro de um povoado ali existente, partes nas suas imediações, em tendas, para abrigar-se do sol. A noite se aproximava e o rei, a conselho dos capitães, resolveu aguardar o amanhecer para cair com todas as suas forças sobre Israel. Contudo, ai dos egípcios! Muitos deles não veriam o nascer do próximo dia. No mais escuro da noite, um grande clamor, uma gritaria infernal se levantou de suas tendas, arrancando bruscamente o rei do seu sono. Os hebreus haviam surpreendido o avanço egípcio e penetrado no coração do acampamento até a tenda real chefiados por Josué, enquanto Moisés com parte de sua gente feria pela retaguarda, isto é, do lado de Mênfis e outro pelo meio-dia, pois que Moisés havia dividido em três o seu improvisado exército. Quem poderia pintar a confusão dos primeiros no acampamento egípcio? Nem o rei nem os seus capitães acertavam dar ordens, nem soldados obedecem-lhes, enquanto os israelitas os apunhalavam ferozmente. Quando o faraó, pelejando com o valor do leão e a ferocidade do tigre, conseguiu reorganizar as suas hostes, havia sucumbido à fina flor do exército. Chegou porém a hora do aparecimento do sol, em que variou em favor dos egípcios o aspecto das coisas. Estava o exército do faraó em grande parte formado de verdadeiros soldados, familiarizados com as armas e as batalhas, e se a surpresa pôde a princípio semear nele a confusão e o pânico, difícil seria destruí-los sem uma vigorosa e terrível resistência. Assim foi que, aos primeiros alvores da manhã, os soldados correram a agrupar-se ao redor dos seus capitães e do rei, formando corpos compactos primeiro para a defesa, depois para a agressão. Começaram os hebreus a ceder terreno, retirando-se em direção ao mar, exceto os chefiados por Josué, que iam retrocedendo em sentido oposto, como se fira seu propósito continuar conservando no meio os egípcios e reservar suas forças para o instante supremo e decisivo. A vitória já sorria aos capitães do faraó, mas outro esforço e o povo de Israel pagava com todo o seu sangue o sangue que derramara e os estragos causados na primeira cidade dos egípcios. O faraó destaca uma parte de sua gente em perseguição de Josué e com o grosso de seu exército avança contra Moisés, que comanda o grosso do exército israelita. Já este não pode retroceder um passo sequer, porque o Mar Vermelho está às suas costas como barreira intransponível. Já o egípcio saboreia o prazer de terrível e imediata vingança, pois o inimigo está enfraquecido e não poderá resistir ao vigoroso embate de seus soldados. Israel vai perecer. Quem salvará Israel?
Ouve-se do lado dos israelitas o som de uma buzina vibrando de modo singular no instante supremo. É o próprio Moisés, agitado, convulso, terrível, que atém nos lábios e arranca aqueles sons estridentes. Que sucede? Porque a confusão e a desordem nas hostes vencedoras. Porventura o Deus de Abraão, Isaque e Jacó pelejam em favor de Israel contra o egípcio. Ainda ressoam os ecos da buzina fatal e um acontecimento inesperado para o faraó, mas previsto por Moisés, muda de novo o aspecto da batalha. Como se aquele som fora um sinal de antemão combinado, ao ouvi-lo uma porção dos egípcios se arroja sobre o faraó e os mais esforçados capitães apunhalando-os barbaramente e fazendo causa comum com os inimigos do Egito. O espanto se apodera dos soldados leais, vendo a traição de seus companheiros e o rei abatido e cortada a cabeça coroada. Em meio a essa consternação e transtorno caem Josué e Moisés sobre o exército desnorteado e o destrói, ficando dele 2/3 sobre o ensanguentado campo de batalha. Informado da convocação do rei a fim de que se apresentassem para pegar armas todos os varões robustos de certa idade, Moisés havia disposto que fossem a Mênfis numerosíssimos hebreus de confiança e se alistassem no exército real obedecendo para todos os efeitos a alguns capitães egípcios, que eram de sua completa devoção. Uma só palavra lhes bastaria para se darem a conhecer aos seus durante a luta e livrar suas vistas na confusão ou obscuridade. E assim aconteceram as coisas. Talvez o rei tivesse ordenado o ataque assim que descobriu o acampamento de Israel, não tivessem aconselhado o contrário àqueles capitães que estavam em combinação com o chefe hebreu. Temeram possivelmente que poderia malograr seus projetos se antes o exército egípcio não recebesse um golpe, inesperado pela ousadia, e julgaram que para esse golpe seria conveniente aproveitar a confiança que o rei tinha em suas forças e as sombras da noite. Morto o rei e destruída sua poderosa hoste, os poucos capitães sobreviventes recolheram os restos dispersos e retrocederam para Mênfis, não só para guarnecer as suas muralhas como para salvar a cidade e o reino, caso os israelitas, empolgados pelo triunfo, pretendessem voltar ao papel de conquistadores. Não era esse, porém, o intuito de Moisés. Permaneceram 4 dias às margens do Mar Vermelho a fim de descansar e recolher a presa de guerra. Passados os quais levantaram acampamento e continuaram seus caminhos em direção ao Sinai. 11. Considerações históricas e filosóficas. Ocupei-me com alguma delonga dos sucessos que prepararam a emancipação dos hebreus e de sua saída do Egito, por vários motivos e considerações que de nenhum modo devia descurar. Em primeiro lugar, na história do povo de Israel tem princípio a verdadeira história, desde que esta se refere ao movimento religioso chamado a transformar os povos e as gerações que se sucederiam em terras do Oriente. Convinha retificar em grande estilo os erros históricos cometidos precisamente na parte que se refere ao aparecimento do pensamento cristão nas regiões ocidentais, já que mais tarde, Deus haveria de fazer frutificar a semente atirada ao solo pela mão de Abraão, de Jacó e de Moisés. O cristianismo não pode basear-se senão na verdade, ou do contrário não prevaleceria na alma dos homens. Os erros são filhos das gerações e sempre estão mesclados com a verdade, porém a missão do espírito humano consiste em apoderar-se sucessivamente das verdades, rechaçando os erros. Para esse nobilíssimo fim, que conduz à felicidade espiritual, temos de cooperar, nós, todas as criaturas inteligentes, umas pelo estudo, outras pela contemplação misericordiosa dos feitos da humanidade, que permanecem eternamente escritos, e das misteriosas forças que operam com incessante atividade, engendrando o desenvolvimento dos seres espirituais. Por isso eu, insignificante partícula do mundo inteligente e livre, aponho minha pedrinha ao edifício do progresso geral, a qual ereção temos de contribuir, os de cima e os de baixo, nós que meamos na contemplação e vós que peregrinais no estudo. Além disso, a narração dos feitos que precederam a saída dos hebreus envolve conhecimento do estado social daqueles tempos, conhecimento indispensável para poder apreciar devidamente a evolução do progresso humano e a filosofia dos acontecimentos mais notáveis daquele período da história. O feito culminante da saída do povo de Israel e destruição do exército dos egípcios não teria explicação racional plausível sem o conhecimento das circunstâncias que o prepararam com a antecipação necessária. Como se explicaria plausivelmente que o faraó se desfizesse por sua vontade do domínio que exercia sobre a linguagem de Jacó, cuja servidão era um dos principais elementos de seu poder e da prosperidade de seus estados?
Como se explicaria que o povo hebreu, desfibrado pela escravidão, tenha podido emancipar-se a despeito da onipotência faraônica? Como se explica a derrota de um poderosíssimo exército por uma multidão desacostumada às artes da guerra, sem organização nem forças, mescla de crianças, mulheres, anciãos e varões que ainda sentiam sobre os ombros o fardo dos escravos? Como se explicaria isso plausivelmente, se antes não se falasse do gênio político de Moisés, de sua prudência e astúcia, de sua ilustração incomum, muito superior à sua época, de sua primeira introdução na casa e, em consequência, na confiança do rei e na amizade dos magnatas? Bem sei que tudo isso se explica apelando aos milagres, porém o milagre por sua vez não tem explicação, porque está fora da lei e se aproximam rapidamente os tempos em que seja rejeitado, mesmo pelas pessoas menos doutas, porque se verá em mais claro conhecimento dos atributos de uma soberana inteligência. Por último, naquela rudimentar civilização israelita dos tempos de Moisés tem raiz o princípio de outra civilização muito mais, incomparavelmente mais esplendorosa, civilização não de linhagens, de todas as castas, de todos os povos da terra, chamados a estreitar-se em um só feixe, em uma só família, por força da poderosa virtualidade da ideia e do sentimento, cujo alvorecer começava a iluminar a mente e o coração do sábio chefe dos hebreus. Esse povo haveria de ser o despertador dos demais povos e a causa da fusão de todos em um abraço fraternal, ao se realizarem as profecias de Jesus, cujo cumprimento sancionará aos olhos dos homens as profecias anteriores à verdade do Evangelho. Eis aqui a série de considerações que me aconselharam a dar, nesta revelação, à época hebraica de Moisés, importância que tem realmente, tratando-a com alguma extensão maior que os acontecimentos anteriores. Muitíssimos repelirão esta revelação e os ensinamentos que contém, considerando-a ajeitada por alguns homens para seus propósitos particulares. Outros, em número também ponderável, duvidarão de sua autenticidade e de sua realidade histórica, suspeitando da boa-fé de seus irmãos. E outros, por último, simples de coração e naturalmente verazes, acolherão com júbilo na alma e darão a Deus sinceras graças por mais esse raio da luz divina, por esse novo dom da misericordiosa providência. Esses últimos serão em minoria na geração de hoje, porém o seu número irá aumentando com os que saírem da dúvida, enquanto o dos desconfiados e vacilantes aumentará com os que irão sucessivamente desertando do campo da incredulidade e das hostes do ceticismo. Julgai terem sido muitos os que em seu tempo creram inspirada a palavra dos profetas, do próprio Jesus Cristo. Pelos dedos das mãos teríeis podido contar o número dos crentes e já vedes que as profecias e o Evangelho triunfaram na alma de uma porção importante da família humana estabelecida sobre a terra. Assim sucederá com as minhas palavras, porque são a expressão de um fato providencialmente disposto, que será sancionado por outros fatos da mesma índole, também providencial e amorosamente preparados. E agora voltemos à história. 12. Índole e missão do povo hebreu. Chega ao pé do Sinai, política de Moisés. Sobe Moisés ao monte, a visão, a tempestade. Nada menos de 40 anos empregou Moisés em preparar o indômito povo hebreu para sobre ele fundar a civilização que iria transformar no futuro as sociedades humanas. 40 anos de incansável afã de luta incessante contra as naturais inclinações dos homens que não rendiam cultos senão aos prazeres da luxúria, da gula e da ira, trindade infernal. Horrível princípio de grandes calamidades. 40 anos de obscuridade do entendimento, incapaz de conceber a beleza das harmonias morais, e de deserto, de aridez do coração, impotente para dar vida ao sentimento do amor. Israel é a representação da família primitiva da terra, que pelas iniquidades de sua arrogância teve de cair sob a dominação dos espíritos inteligentes vindos de outros mundos mais prósperos, condenados ao desterro pelas iniquidades do seu orgulho. Em sua escravidão, no entendimento do povo primitivo brilharia a alvorada do saber, e em seu coração a aurora da consciência. Haveria de ser o povo hebreu o fermento humano da civilização do futuro, primeiro, em cumprimento da ordem de justiça que preside nas evoluções naturais, morais e físicas; segundo, a fim de que os homens cheguem a conhecer pelos ensinamentos históricos que as grandes iniciativas, que os movimentos transcendentais da humanidade não vêm da própria humanidade, mas baixam das regiões divinas, onde o amor providencial, onde a sabedoria inefável elabora os germes de felicidade que, com mão pródiga, derrama em toda extensão na imensidade do universo.
Israel foi instrumento das iniciativas superiores naquele tempo, como mais tarde, nos tempos de Jesus, o foram alguns homens simples, grosseiros e ignorantes, como na atualidade os são indivíduos de todas as classes sociais, de todos os climas e de todas as crenças. Convém que os homens não se atribuam a si mesmos o mérito das obras celestiais e isso em benefício dos próprios homens, a fim de que não busque toda a sua felicidade na terra e elevem as suas esperanças e desejos. No terceiro mês de sua saída do Egito chega Israel ao pé do Sinai. Durante a peregrinação, Moisés se persuadirá de não haver autoridade nem forças humanas capazes de dominar aquele povo inquieto e brutal e que só a palavra de um Deus terrível, vingador das prevaricações e dos atos nefandos dos povos, poderia dobrar sua cerviz e submetê-lo à obediência dos preceitos naturais. Sendo ignorante e mau, e também crédulo e supersticioso, o que não poderiam sobre ele os mais são os conselhos da prudência nem as sábias lições da justiça. O alcançará a voz irritada daquele misterioso ser gigantesco ser que levanta a tempestade e fulmina o raio com sua destra, Deus, feito segundo as vaidades dos homens, tão propício a outorgar recompensas e privilégios às gerações arbitrariamente eleitas, como disposto a deixar sentir todo o peso de seu desagrado sobre os rebeldes às suas ordens. E ao pé do Sinai, congrega Moisés todo o povo e, rodeado dos anciãos e capitães, lhe fala assim: Ouvi-me, filhos de Judá e de José, e todos os que saístes do músculo de Jacó em vossos pais e vossos avós, nos dias da glória de Israel, quando o sol do Egito era nosso pai José. Vi em sonhos uma, duas, três vezes nosso primeiro pai Abraão, que vivia um ancião de branca barba e venerável presença, e que me disse: Filho, se meu povo andar na justiça, triunfará das nações da terra e será a luz do mundo, porque Deus, o Deus terrível dos prevaricadores, assistirá a seus desígnios, e com ele a paz e a vida. Sob a monte no lugar mais retirado, livre do olhar humano, prostra-te de joelhos e ora, não levantes o teu rosto da terra até que o Espírito do Senhor desça sobre ti e te expresse sua vontade. Que ninguém te acompanhe, que todos, na tua ausência, orem contigo e te ajudem. O Espírito do Senhor desce sobre ti durante a noite, e o povo ouvirá o trovão, e verá brilhar o raio e conhecerá a vontade do Senhor. Ouvirás então a palavra do Espírito e a transmitirás a Israel para que a conheça e a cumpra, porque será palavra de ordem para séculos, e não passará com os séculos. Sou Abraão, vosso pai, que vive, e viverá em Deus, e minha vida com os Espíritos de Deus. Agora já sabeis todos a palavra de Abraão, nosso primeiro pai, que vive e me falou pela visão em sonho por vontade de Deus e do Espírito que abre os caminhos de Israel. Em obediência, eu me afasto de vós e subo ao monte, onde permanecerei 2 e 3 dias e noites, até que cheguem a mim a voz do Espírito e me diga a vontade do Senhor. Vós continuareis acampados aqui, e que ninguém ouse seguir os meus passos, pois que a maldição do Deus de Abrão cairá sobre sua cabeça e a morte. Orai com vossas mulheres, vossos irmãos e filhos, quando ouvirdes o ruído da nuvem, estai atentos e dizei: a palavra do Senhor desce sobre o Sinai. Ousamos a palavra do Senhor. Desde esse momento não fecheis olhos e orelhas, antes estai atentos e olhai na direção do monte, porque ouvireis a vontade e vereis a glória de Senhor. E Moisés subiu lentamente o Sinai, meditando acerca da gravidade e transcendência da missão que lhe estava confiada e disposto o ânimo a receber a inspiração que deveria fecundar em seu povo a semente das virtudes. Dirigiu-se pensativo e ensimesmado à tenda do pai de sua mulher, que estava no monte, porque confiava na sabedoria e prudência de seus conselhos, os quais lhe haviam servido em muito para a libertação dos hebreus. O sacerdote era de entendimento reto e alma piedosa, e o céu o favorecia frequentemente com visões e palavras de espírito profético. Ali chegou Moisés altas horas da noite. Informado o sacerdote, por inspiração, da missão e próxima à chegada de Moisés, velava e esperava. Afastaram-se ambos para o mais recôndito da tenda e, como tivessem caído de joelhos invocando o grande Espírito, uma luz celestial inundou o aposento e ouviu-se uma voz, não humana, mas da revelação superior, que disse: Moisés, Moisés, Deus é grande e se serve dos pequenos para que resplandeçam suas obras e os homens não se envaideçam. Israel é dos povos menores, seus caminhos o declaram, que não os zela ignorância, da truculência e da vileza dos apetites. Foi hipócrita e falso com o rei e cruel com os egípcios. Não tem outra lei que a concupiscência e a força,
Por isso vês como se entrega ao adultério e à gula, e tu não podes desviar dos instintos de rapina com que oprime os povos fracos das cercanias de suas tendas. Tu já o sabes, hoje se cumpre a justiça no Egito e nas regiões desta parte do mar. Sabes também que não ficarão sem castigo as crueldades, leviandades e rapinas dos homens que livraste de secular escravidão. No entanto, o Altíssimo, em cuja obediência te falo, escolheu o mísero Israel para instrumento de sua misericórdia e te colocou entre o povo e a inspiração do céu. Ouve-me bem. Ao amanhecer, descerás do monte e dirás ao povo congregado: tive no monte a visão do Espírito e ouvi a palavra de revelação anunciando-me a próxima chegada da vontade do Senhor sobre vós. Para que conheçais que não vos falo de minha vontade, mas por inspiração profética, ouvi o sinal. Vedes como o sol resplandece sem que a mais pequena nuvem empane o azul do firmamento. Pois bem, contareis o dia de hoje com a sua noite, o dia de amanhã com a sua noite e o outro dia, e ainda não terá aparecido nuvem em nenhum dos 4 pontos do céu. Uma vez posto o sol do terceiro dia, porém, vereis aparecer no oriente pequena nuvem, que crescer com rapidez até ocupar todo o firmamento. A noite será terrivelmente tempestuosa, o rugido do trovão não cessará e contínuo relâmpago vos cegará no mais abrigado de vossas tendas. Será então que o Espírito do Senhor me cobrirá com sua luz e me dará, para vós, a vontade do Senhor. Entretanto, não deixeis de orar cada um no silêncio de sua tenda até que a profecia se cumpra. Não aconteça que o Deus de Israel, o forte e zeloso Jeová, se irrite com a vossa indiferença e nos destrua com a sua justiça. Volto ao monte ali, com o rosto no pó da terra e o coração contrito por nessas iniquidades passadas, aguardarei a palavra do enviado do Altíssimo. Fez Moisés como o Espírito lhe ordenara. Em companhia do sacerdote deu granas ao Senhor e ao amanhecer desceu ao povo, ao qual referiu a visão e a profecia. Depois voltou ao Sinai à tenda do pai de sua mulher, com o intento de preparar-se ao lado do bom sacerdote para receber as luzes do alto. Juntos na tenda pediram a Deus, de coração, que por amor e para a regeneração do povo tivesse cabal cumprimento a promessa do Espírito, pois do contrário, se chegasse a terceira noite e não se confirmasse a palavra de Moisés, seria impossível dali por diante dirigir os destinos de Israel, o qual não temia aos homens nem temeria tampouco as arrearas que se lhe fizessem em nome do Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Frequentemente, em meio à oração, Moisés e os sacerdotes se sentiam como que interiormente iluminados e guiados, e se diziam um ao outro: sim, a palavra do Espírito se cumprirá, o povo verá a glória e saberá a vontade do Senhor, porque a visão foi visão de luz, de paz e de consolo. Assim passou o primeiro dia, o segundo e o terceiro. O povo murmurava e dizia: que se passa? Que coisas são essas que Moisés nos referiu? Que nosso primeiro pai Abrão vive e lhe falou em sonho. Que o Espírito baixou sobre ele no Sinai em visão de luz e profetizou o trovão e o relâmpago. Eis que já estamos no declinar do terceiro dia, já o sol se oculta aos nossos olhos e ainda nenhuma nuvem se descobre no horizonte. Que são todas essas coisas? E todo Israel vigiava, porque sobrevinha a noite e as estrelas começavam a fulgir aqui e ali no fundo do firmamento. Todavia, não tardaram em desaparecer da vista do povo assombrados luminares da noite. Uma nuvenzinha, apenas perceptível a princípio, veio do lado do oriente, estendendo-se com inusitada rapidez até chegar ao ocidente, ao meio-dia e ao setentrião. Trevas densíssimas envolvem os hebreus acampados, juntos ao Sinai, em cujo cimo brilha a intervalos o relâmpago acompanhado do fragor da tempestade. Logo os relâmpagos e os trovões são tão frequentes que todas as forças parecem ter conspirado para aniquilar os homens e suprimi-los da terra. A montanha aparece constantemente iluminada por sinistros resplendores. Israel se sente como fascinado se não pode desusar os olhos do Sinai. No entanto, Moisés orava ao Senhor em companhia do sacerdote. Aos primeiros ruídos da tempestade, estranha superexcitação embargou-lhe o ânimo e os sentidos. Teria adivinhado que nele operava a influência de um espírito invisível. A superexcitação aumentava com o ruído exterior e a vívida cintilação da luz. De improviso, levanta-se como que movido por misteriosa mola, abandona a tenda, corre ansioso através das sarças e precipícios e vai cair rendido, ofegante, convulso, sobre uma rocha saliente do Sinai, da qual se descortinam as tendas de Israel. Muitos dos hebreus viram Moisés erecto sobre a rocha,
envolta no resplendor do relâmpago feito aparição sobrenatural, e julgaram ouvir a sua voz forte e terrível como a do próprio Jeová. Essa manifestação de poder, esse aparato de força era necessário para tocar profundamente o coração daquele povo feroz e incrédulo. Não obstante, tudo sucedera dentro da norma natural, do movimento ordenado das coisas, sem que se perturbasse no mínimo a ação das leis que operam sobre a criação desde o princípio. Esta é a sabedoria da inteligência suprema, a predeterminação, na eternidade, de todas as harmonias e correspondência que se sucederão no curso das idades sem suspender os efeitos das leis estabelecidas nem coibir a atividade voluntária das criaturas racionais. 13. Sonho profético. As 2 tábuas, os 8 mandamentos. Profundo torpor se apoderara de Moisés quando caiu desvanecido à vista das tendas de Jacó. Despertou o primeiro beijo do sol, que aparecia esplendoroso e risonho depois de uma noite tempestuosa. Que se passou em mim? Perguntava-se o chefe dos hebreus. Como me encontro neste lugar? Que visões me ocuparam o espírito durante as horas misteriosas do meu sono? Oh! E preciso que eu as recorde e descubra o segredo de sua significação, porque presinto que no mistério das visões desta noite está compendiada a parte principal de minha missão sobre a terra. Quem fará a luz na confusão de minha alma? Sou eu, filho, disse uma voz às suas espáduas. Virou-se Moisés cheio de assombro e viu que aquele que respondera à pergunta anterior de seus desejos era o pai de sua mulher, estendendo-lhe comovido os braços. Atirou-se neles soluçando, ao mesmo tempo em que ansiosamente lhe perguntava: poderás, meu benfeitor e meu pai, revelar-me o arcano das visões do meu sonho? Sim, filho, respondeu-lhe enternecido o sacerdote. Vês como o sol da manhã inunda de luz argentinos cumes do Sinai? Assim o sol da revelação inunda meu espírito de consolo e esperança. Vi este dia, morrerei contente. Moisés, meu filho, bendigamos a teu Deus, que é também meu Deus, porque o Deus de Israel é o mesmo dos egípcios e o mesmo de todos os povos da terra. Só há um Deus. Bendigamo-lo neste dia, porque suas granas caíram em abundante chuva sobre nós e sobre o gênero humano. De hora em diante a terra produzirá mais frutos, porquanto choveu semente de fecundidade em seu seio. O pai se lembrou de seus filhos, o Senhor de seus servos. Também tive, como tu, sonho de visão e revelação durante a noite. Haviam se reunido ao pé do Sinai todas as gerações humanas da terra, tanto as futuras como as passadas e as presentes. Tinham sede e em vão se agitavam buscando águas cristalinas que a pudessem aplacar. Tu, profundamente adormecido sobre esta rocha, não ouviras seus clamores. Vi então baixar das nuvens sobre ti o Espírito e tocando-te nos olhos com uma varinha de luz que levava na mão e aproximando seus lábios de teus ouvidos, exclamou com voz mais doce que o mel: Moisés! Moisés! Desperta e levanta-te! Não ouves os clamores dos que morrerem de sede? Desperta logo, que tu serás o instrumento das graças do Altíssimo no dia de hoje. Por tua mão brotará uma fonte de água viva que regará toda a terra, água que vem das alturas e que rega as férteis regiões do paraíso. Os sedentos aplacarão sua sede e os leprosos ficarão limpos. Levanta, Moisés, levanta os olhos ao céu e contempla a misericórdia do Senhor. Não digais mais, meu pai, falou Moisés ao chegar a este ponto a narrativa do ancião, não digais mais nada, por palavras despertaram em mim a lembrança viva, a fiel reprodução das visões de meu sonho. Obedecendo à insinuação do Espírito, que apontava o dedo em direção do céu, vi no fundo do firmamento, a distância incalculável, infinita, porém com toda a clareza, como que duas imensas tábuas de pedra unidas ao comprido, tão grandes que debaixo delas se acolhiam todos os povos e gerações da terra. Da linha de união das 2 tábuas brotava copioso manancial de água puríssima que, dividindo-se em 2 veios abundantes, descia sobre minha cabeça e passava a formar a meus pés arroios e regatos. Essas águas, deslizando pelas encostas do Sinai, chegavam ao vale e nelas bebiam as gerações futuras e as presentes, renasciam as gerações passadas que morreram sem ter sido regeneradas e purificadas na água do Sinai. Nas 2 tábuas apareciam em caracteres de ouro e luz 8 mandamentos divinos, resumo da lei da consciência. 3 mandamentos na tábua da direita e 5 na tábua da esquerda. De adoração eram os 3 e de amor os outros 5. O dedo de um ser invisível os seguia e os assinalavam a um. Isto diziam os 3 mandamentos da direita. A ti,
povo de Israel, a todos os povos da terra, aos que são, aos que foram e aos que virão. Deus é um, e sobre toda a criação e sobre todos os entendimentos na criação. Vós, os seus filhos. A um só Deus adorarás. Adoração é agradecimento, homenagem, amor do entendimento, do coração e da alma. Não farás imagem de Deus, nem de ouro, nem de prata ou de barro, de nenhuma das coisas da terra, porque Deus é infinito e imenso, não cabe nem no entendimento nem nas mãos dos homens. Não fabricarás, para adorares, nem ídolos nem figuras das coisas do céu ou das coisas da terra. A adoração só ao Deus único, que é o Pai de seus filhos e o Senhor de seus servos. Não tomarás o nome do Deus uno, sem veneração e amor. Porque o bom servo dirige-se ao Senhor com respeito e o bom filho exalta o nome do Pai. Dos dias de tua vida dá ao Senhor o sábado. Porque ao Senhor deves tua vida e o entendimento de sua alma. Os outros dias são do trabalho, porque dos ociosos e das almas que dormem Deus se afasta. Os 5 da tábua da esquerda, honra teu pai e tua mãe. Porque eles são instrumento é a misericórdia de Deus, para ti, sobre a terra. Não matarás teu inimigo, nem caia tua ira sobre sua cabeça. Porque teu inimigo e tu sois irmãos. Não cometerás adultério com a mulher alheia. Porque o adultério mata o amor e quebra os laços com que o Senhor uniu seu servo à sua serva. Não tomarás as coisas alheias sem a permissão de seu Senhor. Porque são suas pelo trabalho e as possui com justiça. Se não as possui pela justiça, a lei, não tu, delas disporá. Não mentirás. Porque a mentira é a traição do Espírito a Deus, porque Deus é a verdade do universo. O que mente não ama aos homens nem a Deus, que fez todas as coisas de seu amor. O amor é veraz e vós todos sois irmãos, e Deus, vosso Pai. Se observardes estes mandamentos serão apagadas as vossas iniquidades e vivereis na terra dos vivos. Porém, se não os observardes, vossas iniquidades se voltarão sobre vós e morrereis na terra. Esta é a lei que o Senhor Deus pôs na alma do homem desde o princípio, adorará o Senhor da criação, que disse, faça-se a luz, e amar os homens, para os quais foi feita a luz pela misericórdia. Essas eram, prosseguiu Moisés, as palavras de ouro e luz postas nas 2 tábuas do firmamento. Então o dedo do ser invisível apagou as palavras e as tábuas desapareceram e meus olhos. Nisto chegou o Espírito ao meu ouvido e me disse, Moisés, Moisés, já viste a glória e a vontade do Senhor. Leva a sua vontade a Israel, a fim de que não se enganem seus caminhos por ignorância, mas pela malícia do coração. Porque essas coisas que vistes são da misericórdia, mas com a misericórdia, a justiça da lei sobre Israel e sobre todos os povos da peregrinação da terra. E desapareceu a visão, dormi, até que os raios do sol vieram despertar-me. Que coisas são essas, meu pai? Vosso conselho é de prudência e de virtude está acima do meu entendimento e das minhas franquezas. Tremo, pai, porquanto Israel é duro de coração e dado ao demônio da injustiça e ao demônio da carne. E quem sou eu? Animo, filho, replicou o sacerdote, pois as misericórdias de Deus são como as estrelas do céu e as águas dos mares. Aquele que te concedeu a graça das visões desta noite te agraciará com nova inspiração, se for necessário. Mas voltemos à minha tenda e ali refrescarás teu corpo e meditaremos nas coisas necessárias à salvação do povo hebreu. 14. Moisés e o sacerdote do Sinai estabelecem as bases de um código político-religioso para a educação do povo. Lavram o decálogo em 2 tábuas de pedra. O povo prevarica, fraqueza de Arão. Josué sobe ao Sinai. Moisés e o sacerdote falaram longamente sobre as coisas de Israel depois que voltaram à tenda. Possuía o sacerdote espírito de conselho e de justiça e Moisés inclinava a cabeça à sua sabedoria e virtudes. Juntos meditaram em ordem as leis que convinha dar ao povo, o qual, depois dos acontecimentos da véspera, tinha o animal quebrado pelo temor e se sentia disposto a recebê-las. Antes de descer do Sinai e apresentar-se aos hebreus ouviu Moisés as instruções de seu pai, que abrangiam não só as necessidades morais como também os materiais e temporais, um plano completo de educação e governo, acomodado ao estado de cultura do povo ao qual deveria ser aplicado. Tratava-se de iniciar uma civilização robusta sobre o fundamento das tábuas, mas como Israel ainda não podia sentir nem compreender a excelência dos mandamentos nelas contidos, era de todo indispensável um código que, ao mesmo tempo em que pusesse ao alcance dos israelitas, na medida do possível, a moral dos preceitos,
reprimisse severamente as abominações e os crimes, tão frequentes naquela época de apetites grosseiros e egoístas, um código político e religioso, que visasse a estabelecer a moral com auxílio dos preceitos de governo, um governo ordenado com auxílio dos mandamentos religiosos. Só dessa maneira seria possível fundar os princípios de uma civilização regeneradora, a raiz de todas as civilizações posteriores, sobre um povo como o de Israel, tão ignorante dado às brutalidades da carne. Moisés e o sacerdote eram muito superiores ao seu tempo e, ao se ocuparem das coisas dos hebreus, puseram suas vistas, tanto no presente como nas necessidades dos povos e dos tempos futuros. Não teria sido suficiente a moral estabelecida nos 8 preceitos das tábuas para dulcificar os sentimentos e reprimir a ferocidade dos instintos e modificar, suavizando-os, os apetites grosseiros e egoístas das tribos. Era indispensável que a religião aparecesse revestida de formas sensíveis, que falassem, mais que a alma, pelo cumprimento do dever, aos sentidos, pelo fausto e um culto externo impregnado de misteriosos símbolos e práticas e pelo temor de terríveis castigos temporais aos contraventores da lei. Isso considerado, convinha dar ao culto uma importância suprema, pô-lo sobretudo aquilo que se referisse exclusivamente à administração civil e ao bom governo das tribos. Ao que picasse contra as práticas do culto deveria ser aplicado castigo maior que os promotores de desordens que não fossem em menosprezo do culto ou de seus ministros. Em resumo, a adoração exterior, como princípio da adoração espiritual, deveria ser o nervo da legislação hebraica e considerado o sacerdócio como a mais venerada das funções que os homens possam exercer sobre a terra. A fim de que a autoridade de Moisés, necessária ao estabelecimento da nova civilização, não sofresse menoscabo, era preciso que os hebreus o considerem uma criatura superior, privilegiada, espécie de anjo ou semideus, intermediário entre o povo e a vontade divina. Convinha, portanto, que deixasse de intervir diretamente no governo e administração das coisas das tribos, delegando essas funções a varões, a anciãos respeitáveis que, administrando a justiça, fossem ante a consciência do vulgo os imediatos responsáveis. A autoridade de Moisés não se faria sentir a não ser em momentos supremos e sempre como expressão da vontade de Jeová. 40 dias estiveram no monte o filho de Levi, em companhia do sacerdote, ambos meditando acerca das leis, judiciais e eclesiásticas, que seria conveniente dar ao povo. Tomaram 2 tábuas de pedra, lavraram-nas e nelas esculpiram os mandamentos, dividindo em 2 o 6º e o 7º, por serem os que Israel transgredia com mais frequência. Proibiam-se explicitamente nos novos o desejo do adultério e do furto, que é por onde começa a ocasião do delito. Assim foram 10 os mandamentos, 3 na tábua da direita e 7 na da esquerda, e os 10 são só 2 mandamentos. Esculpidos em pedra, estariam sempre aos olhos de todos e Israel compreenderia que a vontade de Jeová é firme como a rocha. Virá depois o filho das profecias, Jesus, que reduzirá na nova lei a 2 os mandamentos da antiga e dos 2 fará depender a sanidade e a vida das almas. Israel, no entanto, perguntava, que foi feito de Moisés? Todavia, cheio de temor pelas ameaças e porque vira a tempestade, não se atrevia a subir o Sinai. Como adoraremos ao Senhor nosso Deus, diziam os hebreus a Arão, como adoraremos ao grande Jeová, que nos tirou da escravidão e cuja glória e poder vimos no cumprimento da profecia de Moisés, teu irmão. Ó, Arão, teu irmão Moisés nos falou que Abraão, nosso pai, é um venerável ancião de barbas brancas, que vive com os espíritos de Deus, que o viu em sonhos e ouviu sua voz. Por que não rogas tu a nossa pai que te visite em sonhos e te manifeste a vontade de Deus a nosso respeito, que a observaremos hoje e sempre? Como Arão não tivesse visões em sonhos, nem Moisés descesse do monte, tomaram joias de ouro das que haviam levado do Egito, fundiram-nas e erigiram um Deus à semelhança do homem, dizendo a Arão, eis a imagem de Jeová, nosso Deus, que tu sejas seu sacerdote, oferecer-lhe-ás sacrifícios, nós dobraremos a cerviz e o adoraremos. Arão resistiu, mas como o povo ameaçasse de morte, ofereceu sacrifícios ao Deus de ouro sobre um altar de pedra e todo o povo se prostrava ao redor do altar. Esquecia-se de Moisés e não se dava conta de que era Moisés aquele que havia de receber e lhes manifestar a vontade do Senhor. Somente Josué pensava toda hora no filho de Levi, pois o próprio Arão perdera a lembrança e acabara por aceitar gostosamente o sacerdócio do ídolo,
que o investia de uma importância ilimitada entre os filhos de Israel. Josué via a idolatria e a tenaz obsessão do povo e lamentava o seu feroz e estúpido fanatismo, considerando quão fatal seria sua influência nos sentimentos e costumes. Ansiava pela volta de Moisés, como a única autoridade capaz de reprimir os abusos e dirigir o sentido moral e o sentimento religioso dos hebreus. Estes tinham ouvido que Moisés tivera visão espiritual e que Abraão, baixando ao sepulcro séculos atrás, vivia entre os espíritos de Deus e creram que também viveriam depois da morte quantos houvessem fenecido na piedade e na virtude. Nessa crença evocavam frequentemente os espíritos, a fim de inquirir os segredos da vida e da morte. Josué observava essas coisas e, como não se sentia com forças para se opor às práticas supersticiosas que iam nascendo dos desvios do sentido religioso, fazia votos para que o chefe de Israel apressasse seu regresso. No entanto, passavam os dias, era já o 38º e Moisés continuava no monte. Considerando Josué que com alguns dias mais de tardança já não teriam fácil remédio às abominações do povo, tomou a resolução de deixar em segredo o acampamento e subir ao Sinai. Encontrou Moisés e o sacerdote dando a última ademão às duas tábuas e conversando sobre o estabelecimento do código que dali por diante regeria os destinos das tribos. Falou-lhes dos últimos acontecimentos, da adoração ao grande Jeová em uma imagem de ouro à semelhança de um homem e da propensão ao povo ao culto idólatra dos mortos, a cuja evocação supersticiosamente se entregava. Era assim necessário o imediato regresso de Moisés ao acampamento, a fim de opor um dique ao desbordamento das tendências fanaticamente religiosas e aos extravios morais de Israel. Isso ouvido, ainda permaneceram 2 dias no monte, até o 40º da partida de Moisés do acampamento e 90º da sairia de Mênfis. Os 3 deliberaram juntos até a noite do 2º dia, quando Moisés e Josué regressaram às tendas. 15. Ameaças de Moisés. O povo se arrepende. O tabernáculo. O sacerdócio na tribo de Levi. Instituição dos juízes. Ao amanhecer, convoca Moisés os anciãos, os chefes, os sacerdotes e os cabeças de família, e lhe diz: todos haveis pecado na presença de Deus, oferecendo sacrifícios ao ídolo que lavrastes com vossas mãos, do ouro dos egípcios. Porque não pudestes aguardar que eu descesse do Sinai e vos transmitisse a vontade de Jeová, que nos livrou por minhas mãos da escravidão em que gemis. Sois réus de morte, porque fizestes essas coisas e forçastes meu irmão Arão a que as fizesse convosco. Mas quais de vós ou de vossos filhos foram os primeiros nas violências e na adoração do Deus de ouro? Esses são réus de morte pela perdição e pela idolatria dos outros e morrerão hoje, antes do pôr do sol, para que paguem por sua iniquidade e aprendais o castigo dos que transgridem as leis da justiça. Todos os presentes, cheios de pavor pelas palavras de Moisés e por terem visto sair de seus olhos como que 2 raios luminosos que subiam sobre a fronte alguns dedos, inclinaram a cabeça. Julgavam que falava por sua boca o espírito do grande Jeová ou algum dos espíritos de Deus. Vós ouvistes a minha profecia, que recebi de nosso pai Abraão, e vistes o trovão e o relâmpago, continuou Moisés. Eu vos havia dito que a lei viria do Sinai e a desprezastes, porquanto não esperastes que a lei viesse do Sinai, antes vós mesmos estabelecestes a lei e fizestes pressão sobre o sacerdote a fim de que vossa lei ficasse estabelecida entre o povo, porque ninguém de vós nem de vossos filhos se levantou contra a violência para dizer: Moisés está no monte, esperemos de sua mão a vontade de Deus. Pecamos nós, e nossas mulheres e nossos filhos, contra Deus, que nos livrou do jugo dos egípcios, e contra ti, que foste o instrumento da misericórdia, exclamaram os anciãos. Que teremos de fazer para aplacar a justiça de Jeová por nosso pecado e teu pesar? Fala, Moisés, e agiremos como o Senhor nos ordenar por tua língua, porque a tua palavra é profecia e os seus te honram com sonhos e visões. Que temos de fazer, Moisés? Sê tu nosso mediador entre Jeová e o povo de Israel. Daqui por diante o povo será sempre fiel à palavra de Moisés, pois em ti está a sabedoria e achaste graça na presença do Deus que nos ajudou contra todo o poder do faraó no Mar Vermelho. Tomou então Moisés mostrando-as à multidão, prosseguiu: agora está bem, confessou o vosso pecado e fostes juízes do pecado de Israel. Mas o Senhor é misericordioso e apagou o pecado pela vossa confissão, e daqui em diante sereis fiéis a seu mandamento. Este é o mandamento do Senhor,
que para todo o povo recebi no Sinai na noite da tempestade, escrito nestas duas tábuas de pedra, a fim de que seja perpétuo o seu cumprimento entre vós e as gerações que virão depois. Vi em sonhos as duas tábuas no firmamento, ouvi a voz e vi o dedo do Espírito que seguia os mandamentos das tábuas. E a voz do Espírito dizia: Estes são os mandamentos da vontade de Deus sobre Israel e sobre todos os povos. Se os guardardes, o Senhor fará com ele perpétua aliança de paz. Mas se os desprezardes e os transgredirdes, a servidão, o opróbrio e a morte para os filhos de Jacó. E então leu Moisés os 10 mandamentos das tábuas. Ouvia-os o povo em profundo e respeitoso silêncio, exclamando interiormente: Eis a lei escrita pelo dedo do formidável Jeová nas duas tábuas que Moisés recebeu no Sinai. Porque o povo julgava que Moisés as recebera do céu na noite da profecia, e Moisés, que conhecia o espírito do povo, achou que não convinha desiludi-lo. E prosseguiu: Tomareis agora as joias e riquezas que foram dos egípcios, madeiras e telas preciosas, e com elas construireis um tabernáculo e dentro do tabernáculo um altar, onde sejam guardadas as tábuas por todo o tempo da peregrinação do povo. No altar serão oferecidas ao Deus dos exércitos hostes pacíficas pelo bem das tribos. Meu irmão Arão, a quem impusestes a força, e seus filhos, oferecerão os sacrifícios em desagravo da adoração do ídolo que vossas mãos lavraram, e o sacerdócio não sairá da tribo de meu pai Levi, porque do tronco da Levi tomou o Senhor o nosso Senhor, ao eleito entre ele e o povo. Porém, nem no tabernáculo nem no altar haverá figura ou imagem de coisa alguma, e as tábuas serão o único sinal de aliança entre Jeová e o povo. Agora me afastarei de vós e, retirado na obscuridade da minha tenda, me prostrarei na presença de Deus, a fim de que me ilumine para designar os mais dignos entre os anciãos de Israel. A eles confiarei o povo, para que o governem com justiça e resolvam as vossas contendas, dando a cada um o seu direito e aplicando as leis que pela palavra dele serão dadas às tribos. Porque daqui em diante não intervirei em vossos pleitos e destarte não me acusareis de injustiça e de parcialidade em relação a pessoas e tribos. Os que eu determinar, eles vos julgarão, e vós os julgareis pelos seus julgamentos. Se esses seus julgamentos não forem retos, maldição e morte sobre eles, porque foram instituídos sobre os demais como instrumentos não de iniquidade mas contra a iniquidade, a título de guardiões da lei e paz do direito de cada um. Vosso respeito para com eles e as obras de sua justiça e de contar estas coisas em vossas tendas na presença de vossos filhos e mulheres. Amanhã congregareis o povo em nome de Moisés, e Israel conhecerá seus juízes, que serão os que, em meu entendimento, designar a inspiração do alto. Retirou-se Moisés e se foi para sua tenda, onde permaneceu o resto do dia sem se deixar ver pelo povo. Orava e meditava. Ao chegar a noite com suas trevas, enviou o irmão Arão às tendas de alguns dos anciãos e dos chefes. Eram os sábios de Israel, os cínicos que possuíam todo o testamento de Abraão, Isaque e Jacó, e com Moisés haviam libertado os hebreus. O seu espírito ia adiante do espírito das gerações daquele tempo. Tinham acerca de Deus ideias muito superiores às do vulgo das massas e estudavam o curso das coisas e dos homens, o destino das almas e o mistério da morte, na qual o vulgo ignorante não pensava. Comunicavam-se os seus estudos, pressentimentos e crenças, porém só entre eles, depois de haverem jurado de modo solene o mais rigoroso segredo. Valiam-se de signos misteriosos e frases cabalísticas, para se distinguirem e se entenderem. Foram eles que Moisés convocou, por meio de Arão, na segunda noite de seu regresso ao acampamento. 16. Os 12, os mistérios, o código hebreu, morte de Moisés, a conquista de Canaã, os juízes e os reis. Um após outro, sigilosamente foram comparecendo os convocados à tenda do filho de Levi. Reuniram-se em número de 11, inclusive Moisés, número elevado depois a 12 com a presença do sacerdote que morava no Sinai, a quem Moisés obedecera convocando os sábios. O primeiro de todos era o sacerdote, o segundo Moisés, o terceiro Josué, o quarto Arão e os outros depois de Arão, iguais. Esperou-se o sacerdote, porque era entre eles o mais sábio que o deveria dirigir a palavra aos demais. Chegando ele, depois do ósculo de paz aos 11, assim lhes falou: Vós sabeis, irmãos, muitas coisas que o povo de Israel ignora, jurastes porém conservar o mistério e guardareis o juramento, porque as coisas que vos foram confiadas não são do povo. Só vos sabeis todo o testamento de Abraão,
que vos foi transmitido por Isaque, por Jacó, por Judá e por José, e pelos primogênitos de Judá e de José, até hoje. Nos dias de Abraão, vosso pai, ninguém soube dele o mistério de seu pensamento, até Isaque, seu filho, e depois, até Jacó, mas Jacó revelou o mistério a Judá e a José, rei do Egito. Hoje somos 12. Todavia Isaque acrescentou algumas palavras ao mistério de Abraão, e Jacó algumas palavras ao mistério de Isaque, e Judá e José acrescentaram muitas palavras ao mistério de Jacó, e destarte até nossos dias, porque as coisas que vós sabeis, e eu convosco, sobrepujam o mistério de José. Quanto tempo permanecerá o mistério? Muitos séculos, pois que os homens da terra nasceram ontem e seus olhos ainda não podem levar a luz. Porém eu vos digo que hoje somos 12, amanhã seremos 20, em século vindouro centos e a luz trará a cada século novas palavras ao mistério. Até que se cumpram os tempos e nesses dias o mistério será o livro da sabedoria de todas as coisas, porque todas as coisas terão sua luz no mistério. Então, até os cegos de nascença beberão a luz e os surdos ouvirão a verdade no mistério. A superfície do lago está tranquila, mas as correntes interiores agitam suas entranhas. Assim a humanidade hoje e assim o mistério no seio da humanidade. Guardai-vos de perturbar as águas da superfície, logo chegará a hora, quando os homens poderão assimilar o mistério. Abrão e Isaque creram em Deus, na força do universo e suspeitaram da existência de um agente no homem, de um ser ativo distinto da matéria corpórea, e indagavam de Deus a respeito da natureza e do destino desse misterioso ser. Não conheceram a imortalidade, mas a pressentiam no mais íntimo do coração e esperavam. Viam-se condenados à morte prematura e sem embargo confiavam viver e viver, sem se darem conta de suas esperanças nem das formas das novas fases da vida. De vez em quando teriam elevado os olhares e fixado com ansiedade a lua e as estrelas do céu, como que interrogando as causas de sua luz, de sua existência e de seus movimentos ordenados. Tanto Isaque como Abrão sempre julgaram que os astros eram da terra e que não havia senão um céu cujos limites seriam os do firmamento visível. José já adivinhou que, sobre o firmamento visível, há outro mais longínquo e ainda talvez uma série de firmamentos e suspeitou que Deus os teria instituído para os homens virtuosos, antes de voltarem para ele, de cujo seio haviam saído. José falou de suas instituições e pressentimentos a Jacó e a Judá, depois de descerem de Canaã para o Egito, aprender estas coisas dos sábios da corte faraônica, que as tinham iniciadas nos mistérios de suas tradições secretas. José foi além das tradições secretas dos hebreus e dos mistérios egípcios, porque foi mais sábio que os mais sábios de seu tempo. Por sua morte, o mistério formado da tradição hebraica e a tradição egípcia passou a seus filhos e aos de Judá seu irmão, pelos quais e de primogênito a primogênito o mistério chega até vós. Todavia sabemos nós que os astros não são da terra e que, muito ao contrário, a terra é dos astros e com eles se move no firmamento, que a luz do sol cai sucessivamente sobre todas as regiões da terra, porquanto, sendo a terra um astro, temos de julgar que, do mesmo modo que os astros são redondos e giram, assim a terra é redonda e gira. Contudo, não faleis dessas coisas a toda gente, porque pesam. Em sua ignorância não as podem compreender e não compreendendo não as podem ter em conta. E suposto que a Terra é um dos astros, não poderíamos presumir que haja astros como a Terra? Medita bem sobre essa pergunta, Moisés, tu Josué e tu Arão, e eu dos que estão presentes, se julgardes, como eu julgo, no tocante à Terra e aos astros, poderemos acrescentar nosso conceito à tradição secreta de Abraão, Isaque, Jacó, José, Judá e dos sábios do Egito. Sabemos nós que a criatura humana, durante a sua peregrinação pela terra, está formada de um corpo grosseiro tirado da matéria terrestre do qual se desprende com a morte, de princípio astral, que perpetuamente acompanha, mesmo depois de terminada a existência terrena, e do espírito das vidas, que é o entendimento ou a vontade, que subsiste através de todas as vidas até que a criatura volte ao seio de Jeová, no qual foi engendrada e do qual nasceu para viver por si mesmo em um prolongado curso de luminosas transformações. O princípio astral é o laço de união entre o entendimento e a matéria terrestre. O que ignoramos é o limite das transformações, a última transformação da criatura antes que o entendimento se desprenda do princípio astral para volver a Jeová. Agora, irmãos, meditai e meditemos todos. Agregaremos alguma palavra ao mistério que herdamos de nossos pais?
Permaneceram alguns instantes em silencioso recolhimento e depois, levantando Moisés o rosto, falou aos demais palavras semelhantes a estas. Saúde e paz, irmãos. Sinto-me inclinado a crer que não só a terra é dos astros, como também há terras nos astros, habitadas por quem? Vi Abraão, meu pai, porém ignoro onde mora. Onde mora nosso pai Abraão? Onde moraremos nós depois da morte? Opino que moraremos além, que nossa vontade, circundada do princípio astral que perpetuamente acompanha, tomará corpo sucessivamente naquelas longínquas terras, para admirá-las e admirar nelas a sabedoria e a magnificência de Jeová nosso Senhor antes de regressarmos a seu seio. Rogo-vos que me permitais acrescentar ao mistério estas palavras: terá fim o caminho do Espírito das vidas? Chegará o entendimento da criatura à sua completa e definitiva absorção no entendimento de Jeová, que é o princípio. Inclinaram todos a cabeça em profunda meditação e depois, levantando-a, exclamaram: terá fim o caminho do Espírito das vidas? Chegará o entendimento da criatura à sua completa e definitiva absorção no entendimento de Jeová, que é o princípio. Bendito sejas Moisés, tua sabedoria esclareceu o pressentimento mais harmonioso da nossa vontade. Pois que nós queremos conhecer cada dia mais a obra da criação e a Jeová, para entoarmos em louvor a sua sabedoria e não que o espírito do homem chegue à sua última transformação e à sua definitiva e absoluta fusão com o espírito do grande Jeová nosso Senhor. E desde esse dia as sábias palavras de Moisés foram agregadas aos mistérios hebreus, não porque fossem de Moisés, mas em razão de que expressavam a mais íntima das aspirações e a mais consoladora das dúvidas das mentes que raciocinavam. Hoje a razão e o sentimento dos pensadores e de muitos homens de boa vontade respondem negativamente às perguntas acrescentadas aos mistérios hebreus por iniciativa do chefe de Israel. Negativamente a elas já respondiam os 12 no íntimo do espírito, mas não se atreviam a mais que delinear o problema para os iniciados e mestres dos tempos futuros. Falaram depois Moisés e o sacerdote referiram aos demais as coisas que lhes haviam acontecido no monte, inclusive as suas visões, sem ocultar-lhes nenhuma palavra nenhum ponto das coisas que acompanharam e coroaram a misteriosa manifestação da vontade do Senhor até o regresso de Moisés ao acampamento. Ficaram pasmados os 10 com as palavras do sacerdote e do filho de Levi e prorromperam em exclamações de alvoroço, pois que não duvidavam da veracidade dos fatos. Por quê? Perguntavam. Porque Jeová elegeu o povo de Israel entre os povos, e a nós entre os varões e os anciãos do povo de Israel. Não é Israel grosseiro de compreensão, brutal, prevaricador e duro de coração? Quanto a reis, onde está a nossa justiça? Não dobramos a cerviz às abominações do povo? Não há em Israel 1000, entre os varões e os anciãos, mais justos que nós, ó grande Jeová. Quem penetrará as leis de tua vontade? Quem descobrirá os teus arcanos? Ó, só tu és o sábio e a ninguém revelaste a palavra de teu segredo. Como começassem a notar algum movimento no campo, resolveram separar-se, a fim de não incitarem a curiosidade do povo e reuniram-se outra vez na noite seguinte para se ocuparem das coisas que tinham relação com a governança de Israel. Reuniu-se com efeito e, tomando por fundamento os 8 preceitos revelados, ampliados até o número de 10 nas tábuas que Moisés lavrou no Sinai, lançaram as primeiras pedras no edifício da legislação e civilização hebraicas. Com o conselho de todos, formou-se uma espécie de código de governo religioso, que é por onde sempre principiaram as civilizações na infância dos povos. Não é necessário reproduzir aqui o código político-religioso de Israel, porquanto chegou substancialmente a todo vós nos livros que se atribuem a Moisés e que se pode dizer ter ele escrito, porque preparou o material que serviria aos sábios do século vindouro. A inclemência dos séculos e a mão profana do homem alteraram tanto sua origem como a sua pureza primitiva, mas no fundo restou ainda a luz necessária para iluminar o pensamento dos legisladores de Israel. É lei da história da humanidade terrestre que as verdades e os fatos não se possam transmitir senão envoltos em nebulosidades e corrompidos por causa do egoísmo dos homens. Os preceitos da lei não foram dados de uma só vez ao povo, senão sucessivamente durante os 40 anos que os hebreus peregrinaram até chegar ao país de Canaã, situado no setentrião do mar da Pentápolis. Uma civilização não se funda em poucos dias e a legislação hebraica era o alicerce de uma civilização que seria a mãe de todas as civilizações ulteriores. Moisés não viu mais que o princípio do princípio, pois fechou os olhos antes da entrada de Israel em Canaã,
deixando encomendada a Josué a continuação de sua obra. Anos antes morrera o sacerdote seu pai, que não quis abandonar o Sinai, dando a Moisés em testamento sábias admoestações, que Moisés primeiro e depois Josué aplicaram na direção e bom governo das tribos. Guerras sangrentas para chegar à terra de Canaã.